Graças a Deus, nos reencontramos nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 28 de novembro, Dia Mundial de Ações de Graças. Você já parou para agradecer a Deus pelo dom da vida, porque você teve a noite para repousar, o novo dia que Ele está acrescentando à nossa existência? Quantas pessoas que não param para agradecer porque não reconhecem que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. É Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos dá saúde, é Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, e por isso, nesse Dia Mundial de Ações de Graças, eu convido você para que rendamos graças a Deus. Não vamos pedir nada, vamos somente agradecer pelo dom da vida, pela paz de Cristo que excede a todo entendimento. Por isso eu convido você agora, aqui no iniciozinho do nosso programa, possamos orar, rendendo graças a Deus. Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência, por esse dia mundial de ações de graças, ó Deus, para que haja esse sentimento no coração de todos os moradores da terra. Abençoe a cada família que está conosco, que nós possamos ser sempre agradecidos por todas as bênçãos materiais, bênçãos espirituais e, sobretudo, pela redenção que nós recebemos de graça através do sacrifício e da morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este dia em que nós paramos para, no início do dia, rendermos ações de graças. Recebe a nossa gratidão profunda, ó Pai, do mais íntimo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, que esteve pregando aqui em Campina Grande. Hoje ouviremos a segunda parte desta mensagem. E também você ainda ouvirá o cantor e pastor Vitorino Silva dentro de instantes. Queremos lembrar a todos os nossos amigos, telespectadores, internautas que estão conosco, continuemos orando pelo nosso país. Sabemos que os dias são difíceis. Esse momento que nós estamos passando é muito difícil no sentido assim de haver paz entre os homens, e que quisera, né? Quiçá que haja paz nesse dia de ações de graças entre os povos, entre as nações, inclusive aqui no Brasil. Essa é a nossa oração. Fiquemos com esta música para o nosso enlevo espiritual. Cantor e pastor Vitorino Silva. Fizeste o mar, também fizeste o homem, a sua criação. Eu sou feliz por ser teu servo, o louvador da sua seara, e dizer ao mundo vil que santo és. 1, 2, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, pode levantar a mão, irmão. Santo é o Senhor. Eu sou a sua criação, teu é o meu coração. Receba o louvor como cheiro suave às suas narinas. Quero servir a ti em
que sou salvo e tu és santo, 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 santo é o Senhor. Fôlego para dizer que tu és santo. Arranca o desamor do meu coração. Quero ser simples e amar o meu irmão e dizer ao mundo em tribulação que tu és santo. Santo, santo, tu és santo. Os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor. Oh, como Ele é santo. Os anjos dizem santo, os anciãos falam santo, a igreja santo, santo, porque Ele é Senhor. E bendito é o Senhor. Para sempre santo é E quando os homens acham que a esperança acabou, Deus vira a mesa da história, Deus cria um fato novo, Deus gera um fato novo, e Deus abre a agenda da história, para intervir na história, para revolucionar a história, porque está escrito no verso 2, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Louvado seja Deus. Deus envia o precursor, Deus envia o que vai preparar o caminho do Salvador do mundo, que vai trazer salvação para todas as nações. Agora preste atenção nisso. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma. A palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima. A palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus não veio a Herodes Antipas na Galileia. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Um homem estranho, vestindo roupa estranha, comendo comida estranha, pregando num lugar estranho. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande cidade, não importa se numa cidade do interior ou numa região rural, não importa se numa grande catedral ou num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore ou num deserto, onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. Agora, você pode fazer uma outra pergunta. Qual era a dinâmica do ministério desse homem? Veja o verso 3 comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, aqui tem uma metodologia missionária. Preste bem atenção nisso. Leia os profetas.
Leia João Batista, leia sobre Jesus, leia sobre os apóstolos. Todos eles pregaram portão para fora. Todos eles foram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós estamos mudando a agenda da igreja. Nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. A agenda da igreja sempre foi centrífuga para fora. Nós estamos querendo que a agenda da igreja seja centrípeta para dentro. Eles gastavam as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos nossos bancos. Mas notem, você pergunta, tem 400 anos de silêncio profético de Malaquias a João. Depois de 400 anos se levanta um pregador e a pergunta é: o que é que ele prega? Veja comigo o verso 3. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Eu fico chocado com isso. E alguém pode dizer: ô João Batista, esse povo não está acostumado com Bíblia. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem Bíblia, não tem pregação, não tem palavra de Deus. Então, João, começa leve, pega leve, prega uma mensagem mais palatável, uma mensagem mais ao gosto da freguesia, prega uma mensagem mais sensível aos ouvidos que não estão acostumados. Mas João não, ele não é um profeta da conveniência, ele não é um alfaiate do efêmero, ele é um escultor do eterno. Ele não prega para agradar os ouvintes, ele prega para levá-los ao arrependimento e à salvação. Ele anuncia que não tem perdão de pecados, a não ser que haja arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida. Talvez você pergunte: bom, mas de onde ele tirou essa mensagem? Será que ele criou essa mensagem? Será que ele inventou essa mensagem? Está escrito no verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Irmãos, entendamos isso: o pregador não cria mensagem, o pregador não é a origem da mensagem, o pregador é servo da mensagem, o pregador entrega a mensagem, o pregador prepara o sermão, mas a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Depois de 400 anos, quando este primeiro pregador abre a boca, ele volta-se para a Bíblia, ele abre a Bíblia, ele se volta para as Escrituras, ele expõe as Escrituras, e aqui tem algo maravilhoso: Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Notem comigo no verso 4 que João Batista nos é apresentado como o engenheiro de trânsito do reino de Deus. O pano de fundo do versículo 4: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas, é o seguinte: os reis e imperadores antigos, desde o Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônio, Romano, quando ia visitar uma província distante, não tendo estradas próprias para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros abrindo estradas, preparando o caminho. João Batista é esse engenheiro de trânsito, que vai à frente preparando o caminho. Ele não está falando de estrada, está falando do seu, do meu, do nosso coração. E aqui está algo da mais alta importância, meus irmãos, porque para mim preparar o caminho do Senhor é exatamente o que a Bíblia chama de avivamento. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacis-Abanto, onde aconteceu um dos maiores avivamentos do século passado, em 1966. Eu vi ali um templo construído para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que Deus estava fazendo. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Eu ouvi pessoalmente o testemunho da regente do coral da missão. Ficou 17 horas no caixão. Na hora que estava indo para o cemitério, o Senhor a ressuscitou. Se você quiser ler um pouco mais sobre esta história do avivamento em Quacis-Abanto, há um livro compilado por reverendo Augustus Nicodemos, Reavivamento na África do Sul. Se você quer aprofundar um pouco mais e tem acesso à língua inglesa, leia God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. Nós fomos lá. Na verdade, nós tínhamos até uma expectativa de ver alguns sinais extraordinários.
e não ouvimos uma palavra sequer sobre milagres. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como vi naquele lugar. E perguntamos ao pastor Erlo Stign, o homem que Deus usou para aquele grande avivamento: pastor Erlo, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E esta obra do Espírito Santo de Deus, irmãos, traz 4 mudanças radicais na nossa vida. Vejamos aí, por favor, o versículo 5. Todo vale será aterrado. O que é um vale? É uma depressão, é um buraco, é um lugar cavernoso, é um lugar sombrio, são os corredores escuros da alma, são as gavetas secretas do coração, são aquelas áreas sombrias da nossa vida. O que é um vale? Um vale fala de separação de 2 montes, é mágoa, ressentimento, é amargura. São palavras duras, palavras que separam, que dividem, que levantam muros, que criam inimizades. Enquanto esses vales não forem aterrados, Deus não se manifesta. É preciso aterrar esses vales. E ele diz que os montes de outeiros serão nivelados. O que é um monte? O monte fala de incredulidade. O Senhor Jesus Cristo disse que não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Monte fala de soberba, de arrogância, de altivez. Onde tem soberba, Deus não se manifesta, porque Deus é contra a soberba, Deus é contra o soberbo, Ele declara guerra contra o soberbo. Os caminhos tortos serão retificados. O que é caminho torto? É vida dupla, é ser uma coisa na igreja, outra em casa, outra no trabalho, é ter uma vida hipócrita, que tem fachada, que tem verniz, mas não tem realidade. Esses caminhos têm que ser endireitados. Os caminhos escabrosos serão aplanados. A palavra escabroso no grego significa fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal, sentimental, sexual, financeira, espiritual. É preciso que essas coisas todas sejam alinhadas e realinhadas pela palavra de Deus. E quando a nossa vida estiver desta maneira, então o resultado é estupendo no versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Isso significa um grande reavivamento espiritual. Mas, amados, me permita fazer outra pergunta ao texto. Que tipo de auditório estava ouvindo João Batista no deserto? Confira comigo, por favor, o versículo de número 10, as multidões, versículo 12, os publicanos, versículo 14, os soldados. Por que eu quero destacar isso aqui? Eu tenho lido sobre alguns estudiosos, peritos em crescimento de igreja, e alguns deles dizem assim: você quer ter uma igreja relevante? Você tem que ter uma igreja homogênea. E ele explica. Bom, vamos plantar uma igreja? Vamos, ok. Um diz assim: bom, eu quero plantar uma igreja para atingir a classe média. Então eu vou pegar um condomínio fechado, de alto padrão, vou plantar uma igreja ali perto, para que seja uma igreja que tenha recursos financeiros para fazer uma grande obra. Outros dizem: não, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da sociedade. Então planta uma igreja do lado de um grande centro acadêmico, de uma grande universidade. Eu quero ter ali os professores, os acadêmicos. Quero uma igreja que tenha capacidade de alta reflexão. Ou senão, não, eu quero plantar uma igreja e a minha igreja vai fazer opção pelos pobres. Eu vou cuidar dos pobres. Eu vou plantar uma igreja num bairro mais carente, numa favela. Sabe o que eu olho para a Bíblia? Eu não encontro isso. Eu não encontro isso. Irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o predeiro sentar e sentar com honra.
Deus não olha o homem como nós olhamos. Deus não vê a cor da pele, Deus não vê a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção nem pelo rico, nem pelo pobre. Deus ama o homem, seja rico, seja pobre, seja doutor, seja analfabeto, seja daqui, seja dali, todos são iguais diante de Deus, e Deus ama todos. E a igreja é esse cenário belíssimo. A igreja é esse povo lindo, formado de todas as pessoas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as culturas. Mas você pode fazer uma outra pergunta ao texto: que tipo de impacto, de desafio a mensagem de João trouxe para aquela geração? Me permita dizer isso para você. Primeiro, a mensagem de João alertou sobre o perigo mortal da hipocrisia. Veja o verso 7 comigo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Oh, meus irmãos, eu fico escandalizado com João, chocado, perplexo. Tem 400 anos que ninguém prega. Aí o pregador se levanta, depois de 400 anos, e chama o auditório dele de raça de víboras. Que indelicadeza, que falta de sensibilidade, que agressão. Se os queridos pastores fizerem isso hoje, eu acho que o auditório fica vazio. Por que ele está fazendo isso aqui? Esse texto tem que ser explicado à luz de um outro texto, que é texto paralelo desse. Para você entender esse texto aqui, você tem que entender Mateus 3:7. O que está escrito lá? Então deixa eu ir lá para ler para você. Mateus 3:7 está escrito o seguinte: vendo João Batista que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Então vamos explicar isso aqui. Quando você lê os evangelhos, você não fica com raiva dos fariseus, não? Não dá assim vontade de apertar o pescoço deles? Gente, pensa num time complicado. O fariseu era fiscal da vida alheia. Viviam de lamparina para ver se enxergavam os pecados dos outros, mas não olhavam para eles mesmos. Tinha uma aparência bonita, um verniz, um cal, mas por dentro estava tudo podre. Eram hipócritas. E esse time está vindo ouvir João Batista. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Os fariseus não foram assim desde sempre, não. Você sabia que esse grupo chamado de fariseus foi um grupo que se levantou para resistir à cultura grega, à cultura helênica, à secularização da igreja da época? Você sabia que esse grupo dos fariseus foi um grupo de reforma e reavivamento na sua época? Foi um grupo que se levantou para defender a sã doutrina e a piedade. Com o tempo, entretanto, esse grupo foi perdendo o fervor, foi perdendo a essência, mas manteve a forma, manteve a aparência. Eram hipócritas. E esse time está lá escutando João Batista. Mas tinha também muitos, o quê? Saduceus. Quem eram os saduceus? Também um grupo de resistência à helenização, um grupo de resistência à influência do pensamento grego, um grupo de reforma e reavivamento. Porém, os saduceus se renderam mais rapidamente à cultura grega. E o que acontece? Não acreditam mais em ressurreição. Por quê? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Não acreditam em anjos, porque os gregos não acreditavam. Não acreditam em todo o Velho Testamento, só acreditam no Pentateuco. Mais do que isso, os saduceus foram colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? Ganharam um mapa de ouro, ou a mina de ouro da religião, ou seja, explorar o templo. Entendamos isso aqui, irmãos. Os sacerdotes todos eram saduceus. Então o que acontecia? Nas festas de Jerusalém, tinham 4 grandes festas anuais, multidões vinham para Jerusalém, trazendo as suas moedas estrangeiras, mas ninguém podia comprar um cordeiro para o sacrifício, nem uma pomba, nem uma rola, com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a mudança da moeda, a troca da moeda, lá na praça do templo, as mesas dos cambistas, cobrando taxas exorbitantes para enriquecerem.
Ninguém podia trazer de casa um animal para sacrificar, nem uma pomba, nem uma rola. Tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era feita de currais, de gaiolas, de aves, que eram vendidas para o sacrifício, e eles cobravam preços exorbitantes para encher o bolso de grana. E Jesus olha essa cena, pega o chicote e começa a abrir as gaiolas, a abrir as porteiras dos currais, a virar as mesas dos cambistas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que um ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Esse time está vindo ouvir João Batista. E João Batista, quando vê esses muitos fariseus e saduceus, diz: raça de víboras. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: a hipocrisia que eles traziam no coração era pior do que o veneno das víboras, porque o veneno das víboras foi Deus que botou, mas o veneno da hipocrisia é o diabo que colocou. Segunda ênfase da mensagem de João Batista. João Batista alerta sobre o perigo mortal ou real do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado, escandalizado com João Batista. Tem 4 anos que ninguém prega. Cara, tinha tanta coisa boa para pregar. Podia pregar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a providência de Deus. O cara vai me pregar logo sobre o inferno. Meus irmãos, nenhum crente dá um tapinha nas costas do pregador depois do culto. O meu pastor foi tão lindo seu sermão sobre o inferno, estou saindo aqui até leve hoje. Não. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceiro, João Batista alertou sobre o perigo do falso arrependimento. Olha comigo o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Meus irmãos, o que é que eu quero enfatizar aqui? Vocês todos, antenados, já escutaram uma chamada teologia por aí, chamada de supergraça, que na verdade não é graça. A supergraça justifica o pecado e não o pecador. Os pregadores da supergraça dizem para você o seguinte: ó, pode pecar, não tem problema não, pode pecar. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, vai dar tudo certo. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quem não quer se arrepender, cria uma nova teologia para justificar o seu pecado. A Bíblia não está dizendo arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Quarto lugar, João Batista alerta para o grande perigo, irmãos, da falsa confiança religiosa. No verso 8 ele diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Esse time que está vindo João Batista, está escutando João Batista, dizendo: ô João, você está pegando pesado com a gente, mas pega leve. O que é isso, cara? Você não sabe quem a gente é não, você sabe com quem você está falando? Nós somos filhos de Abraão. O sangue de Abraão corre nas nossas veias. Meus irmãos, tem muita gente hoje que tem uma falsa confiança. Não, eu sou presbiteriano, eu sou congregacional, eu sou batista, eu sou metodista, sou assembleiano, estou seguro, sou calvinista, sou arminiano. Meu amado irmão, a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, são os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Mas em quinto lugar, João Batista alertou sobre o perigo real, meus amados irmãos, de uma vida infrutífera. No versículo 9 ele dizia: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você quer saber se uma pessoa é crente mesmo? Não escuta o que ela diz. Veja que fruto ela produz. Bom, você ainda pode fazer uma outra pergunta ao texto: pastor, esse tipo de pregação produziu resultado? Vamos ver. Primeiro resultado, olha aí comigo o versículo 10 e 11. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está dizendo aqui? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Preste atenção nisso. Não combina crente, mão de vaca, pão duro, suvina,
avarento. Crente tem o coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta. Entendamos uma coisa, irmãos, naquela época não era igual a gente. Hoje nós temos bens de consumo com muita facilidade. Se você abrir seu guarda-roupa, tem mais roupa lá do que você precisa, mais roupa do que você vai usar. Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta mensagem, a conclusão ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.